Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, 30 de novembro de 2020. Uma nova semana que se inicia, né? E aí, como foi o final de semana de vocês? Brincaram, descansaram? Espero que sim. Nossa aula hoje é de História. O assunto da aula de hoje é o regime militar. Então eu convido a todos vocês a abrirem o livro de História na página 80. Os objetivos dessa aula são identificar e relacionar o fim da democracia à chegada dos militares ao poder. Identificar as principais características de governos militares. Então, a população brasileira viveu sob governos militares entre os anos de 1964 a 1985. Durante todo esse período, o que os militares interromperam os mandatos de muitos políticos, como deputados e senadores. Além disso, a população perdeu uma série de direitos, entre eles o de eleger seu presidente. Então, por esse motivo, o período também ficou conhecido como ditadura militar. Como ocorriam as eleições durante o regime militar? Alguém sabe? Ocorriam de forma indireta, ou seja, somente alguns políticos votavam e não havia participação da população. Além disso, houve muita repressão a qualquer pessoa ou grupo que fizesse oposição ao governo. O que acontecia com quem fazia oposição ao governo? Poderia ser preso, torturado e até mesmo morto em decorrência de maus tratos. Os presidentes militares. Bom, ao assumir o governo, os militares prometeram desenvolver o quê? A economia brasileira e devolver o comando do país aos civis em um curto período de tempo. Durante os 21 anos em que os militares ficaram no poder, o Brasil teve 5 presidentes e foram criados decretos chamados atos institucionais. Eles estabeleciam que leis de acordo com a vontade dos presidentes, sem que houvesse a aprovação de deputados e dos senadores. Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Branco, ele foi o primeiro a assumir a presidência da República no regime militar. Em seu governo de 1964 a 1967, extinguiu todos os partidos políticos e autorizou apenas 2 novos partidos: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e Partido do Governo, e Movimento Democrático Brasileiro, que é MDB, que são 2 políticos que não apoiavam o governo. Arthur da Costa e Silva. Em março de 1967, o general Arthur da Costa e Silva, ele assumiu a presidência da República. Nesse mesmo ano, o Congresso Nacional, ele aprovou a nova Constituição do Brasil, sob protesto do MDB, o partido da oposição. Quando foi em meados de 19
1968 ocorreram manifestações contra o governo militar em diversos locais do Brasil. Então, em resposta, o presidente decretou o ato institucional número 5, que autorizava o governo a proibir o que? As manifestações políticas populares. Emílio Garrastazu. O general Emílio assumiu a presidência em 1969, após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Durante seu governo, com decreto de um ato institucional que previa a pena de morte para aqueles que realizassem ações contra o regime militar, o número de perseguições políticas, aumentou. Foi um momento em que diversas pessoas foram presas, torturadas e obrigadas a deixar o país porque discordavam do governo. Ernesto. Em 1974, o general Ernesto assumiu a presidência da República. Ernesto enfrentou problemas econômicos logo no início da sua gestão. Por quê? Porque o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. Então, nossa aula por hoje é só. Peço a todos que não esqueçam de copiarem as agendas, porque é muito importante. Assistiu a videoaula ou não entendeu o conteúdo? Pode me perguntar, que eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Um grande abraço e até a próxima aula.